Muito interessante essa nossa conversa com o pastor Matias da Silva, nascido, criado aqui em Lajeado e que atualmente trabalha num projeto de missão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ISLB, em Teresina, no Piauí. O Matias está conversando conosco sobre a cultura nordestina, o trabalho deles como igreja, proclamando a palavra de Jesus Cristo. E queremos pedir que você, Matias, nos fale um pouco daquilo que você vê no Nordeste. Eu sei que você também tem viajado em vários lugares do Nordeste, conhece algumas outras realidades, além de Teresina. O que você pode nos dizer em relação àquilo que muitas vezes nós do sul do Brasil enxergamos em relação à realidade, em relação ao clima, à seca, muitas vezes também uma pobreza associada a isso? O que de fato acontece no Nordeste nesse sentido? Como você poderia nos ajudar a enxergar um pouco melhor essa realidade do Nordeste do nosso Brasil? No Nordeste nós temos uma realidade difícil. Até aí todo mundo sabe. Agora o que pouca gente sabe é que são vários Nordestes. Em cada pequena região nós temos uma realidade diferente. E existe sim uma cultura do sertão, que é aquela parte mais seca, mais difícil do Nordeste, e essa cultura, ela sim, transpassa todos os ambientes do Nordeste. A gente está saindo agora de um período de muita seca, porque dentro do ano sempre existem períodos mais secos. Mas quando no período que deveria chover não chove, então um período seco emenda no outro. E aí a gente tem o que a gente chama de agora temos uma seca, né? Sempre tem períodos de seca, mas se um período emenda no outro, então esse período todo se chama de período de seca. E a gente passou 2 anos sem que no período de chuva chovesse, né? Então a gente entende aí, ou começa a entender, que trabalhar com agricultura numa região assim não é simples, né? É bastante complicado. Existem programas de assistência, existem programas que ajudam o agricultor a saber juntar água, né, reservar água, saber utilizar melhor a água. Existem esses programas, mas quando a coisa sai do normal, aí de novo aquele agricultor nordestino, sertanejo, ele de novo está em maus lençóis. Saber entender isso, eu acho que já coloca em nós, ou na nossa visão, um pouco mais de respeito diante daquelas pessoas, né? Ou seja, em uma situação assim, ainda olhar para isso e dizer, né, o rapaz não quer trabalhar, né, como às vezes a gente é levado a pensar, não é justo, né? Não é justo com a condição que ele tem diante de si. E essa cultura de seca, ela acaba produzindo o que eu chamo de cultura da escassez, né? Ao contrário da nossa cultura no Sul, que é uma cultura da fartura, né? Então a gente vê isso refletido nas casas, a gente vê isso refletido nas refeições, a gente vê isso refletido na maneira como a família lida com os seus recursos, né? Em tudo isso a gente vê esses reflexos, até mesmo da pessoa que é a 2ª, 3ª geração que mora na cidade. Eles ainda trazem essa coisa, né, da escassez para dentro da sua vida familiar. Então é nesse meio que a gente tem transitado e visto também que sim, tem meios de viver naquela região, mas, claro, não se pode se precaver contra todas as intempéries ou aquilo que sai às vezes da regra. Pastor Matias, é muito interessante ouvir relatos, testemunhos como você está nos trazendo dessa vida nesses últimos anos em Teresina, no Piauí, como pastor envolvido em projeto missionário nessa região tão desafiadora, mas também certamente uma região onde tens visto e aprendido coisas importantes e convivido com um povo que certamente tem qualidades muito bonitas e fortes. Pediria ainda
para você, pastor Matias, nesses últimos minutos do nosso programa, olhando de fora agora, alguém que está numa outra região do país, o que você vê, percebe na nossa cultura aqui do sul do Brasil, o que você percebe que talvez te chama atenção, tanto positivamente quanto negativamente, olhando de fora, o que você hoje vê aqui na nossa cultura no sul do Brasil? Quem vive no sul do Brasil hoje está experimentando um momento muito bom no sentido das condições de vida, no sentido daquilo que está à sua disposição. E eu queria ampliar esse estar à sua disposição. Tudo o que nós temos à disposição na nossa vida cotidiana, diária, ou até no planejamento de uma vida aqui no Sul, está carregado de boas oportunidades. São coisas que no Nordeste, no sertão nordestino, numa região onde os recursos são mais precários, vamos dizer assim, não há. Então eu diria que é um bom momento de a gente aproveitar esses recursos, aproveitar para que os objetivos sejam maiores, para que a gente consiga olhar um pouquinho mais além, mais adiante e também até mesmo participar de alguma maneira de trabalhos como esse ou não, ou fora da igreja, ou fora do ambiente de igreja, mas trabalhos em que também esses recursos possam ser usados para além da nossa própria satisfação, né? Seria um desafio, né? Seria um desafio que eu lanço, aproveitando esse período, esse momento, por que não dizer econômico, social, em que se vive também aqui no Sul. Fica o desafio, então. Nós tivemos, então, a oportunidade de conversar com o Matias da Silva. Matias que, como falei antes, nasceu aqui em Lajeado, estudou no Colégio Evangélico Alberto Torres, cresceu dentro aqui da comunidade evangélica de Lajeado e hoje é pastor em Teresina, Piauí, também coordenador do projeto de missão da ISLB no Nordeste do Brasil e que inclui também o projeto de missão no Equador, um país vizinho nosso. Matias, muito obrigado pela sua presença, nos honra muito tê-lo aqui conosco. Também desejamos que Deus continue abençoando o trabalho que você faz junto com a sua esposa, junto àquela comunidade lá em Teresina, no Piauí. Muito obrigado pela sua presença e também que tenha bons dias aqui no Rio Grande do Sul, fazendo contatos com comunidades e apoiadores desse projeto missionário. Até um outro momento.